O melhor que posso fazer é inserir esta pessoa num determinado contexto, o que nos dirá o porquê do crime ter sido cometido, isto é, o motivo. Creio que a química nos indica que esta pessoa entrou num jogo metódico, político e religioso. Toda esta grande agitação política no Antigo Egito encontra-se encapsulada nesta amostra minúscula do tamanho da cabeça de um alfinete. Só por terem 3.000 anos não quer dizer que não possamos utilizar técnicas forenses modernas e obter boas respostas. Estou longe de estar convencido de que será um trabalho fácil. Parece que está a causar maiores danos, se estás a ver o que quer dizer. Este é um achado emocionante e um resultado brilhante para este tipo de arqueologia experimental. Investigando múmias. Falsa identidade. No Museu de Bolton, no norte da Inglaterra, encontra-se uma múmia única, parcialmente desembrulhada, mas espetacularmente preservada após 3 milénios. A sua identidade permanece envolta em mistério e a sua causa de morte perdeu-se nos meandros da história. É uma múmia extraordinária, com uma preservação fantástica. O caixão e a múmia são provavelmente duas das peças mais famosas da nossa galeria egípcia. Dá para ver porquê, sem dúvida. É um belíssimo caixão que já foi estudado ao pormenor por várias pessoas. Sabemos que é um belo exemplo do seu período. Sabemos para quem foi feito e quem foi o seu dono. Existe aqui uma bonita imagem da pessoa para quem foi feito. Obviamente uma senhora de grande proeminência social, com as suas vestes de linho e a sua bela peruca. E pode ver-se aqui que está a fazer uma oferenda a uma divindade. E aqui no painel de inscrição temos o seu nome e título. Trata-se da senhora da casa, a cantora de Amun-Ra, rei dos deuses. E aqui está o seu nome, Tau Hunt, por isso sabemos quem foi e o que fazia. Há um pormenor em que reparei. Parece um espaço muito apertado para a pessoa que está lá dentro. Não estou a ver como é que ela caberia dentro deste caixão antes de ter sido desembrulhada. Nota-se realmente os pontos onde os ombros se encostam no caixão. A múmia, como dizem muito bem, teria sido bem mais larga quando estava intacta. Há sem dúvida aqui algo de suspeito. Precisamos de retirar a múmia para podermos vê-la melhor. A missão da doutora Joanne Fletcher é levar esta múmia desajustada para análise e trazê-la à vida para depois descobrir como é que essa vida chegou ao fim. Ela é uma das mais conceituadas egiptólogas da Grã-Bretanha e uma autoridade mundial em múmias. O passar dos séculos pode ocultar vários segredos a um observador casual, mas Joanne é tudo menos casual. Tem o lóbulo da orelha bem preservado, soberbo. E os dentes são realmente extraordinários. Porque, embora exista aqui um ligeiro desgaste, dá para ver de forma bastante distinta que existe uma protusão mandibular dos dentes superiores, que é uma característica muito invulgar. A inspeção física inicial é de suma importância. Na sua profissão, os pequenos detalhes fornecem muitas vezes a pista vital para a forma como alguém viveu ou morreu. Juntamente com a sua equipa de cientistas de elite, a doutora Fletcher investigou múmias em quase todos os continentes. Este irá ser um caso difícil para a equipa de investigação de múmias. O Dr. Stephen Buckley é um dos mais reputados químico-arqueólogos do mundo. Utiliza as mais avançadas técnicas de investigação química para identificar substâncias no interior, em torno e sobre as múmias. Duncan Lees é um arqueólogo forense especialista em técnicas de análise altamente sofisticadas. Graças à sua experiência forense, é muitas vezes solicitado para investigar cenas de crime modernas em todo o mundo. Jill Scott é uma egiptóloga e uma perita em preservação e conservação de múmias. A sua capacidade de investigação e vasto conhecimento arqueológico fazem dela a investigadora histórica e de arquivos da equipa para esta investigação.
O desafio está lançado, a equipa pode ter os instrumentos da ciência forense moderna, mas com a pouca informação de que dispõem, irão necessitar de todas as suas capacidades investigatórias para desvendar este antigo mistério. A doutora Fletcher reúne a equipa para lhe comunicar o ponto de situação para a investigação. Ao que parece, o caixão tem sido estudado por muitos académicos ao longo dos anos. Eles sabem bastante acerca da mulher para o qual foi feito. Podem ver as suas lindas cores. Esta senhora era uma sacerdotisa e percebe-se que não há possibilidade de o corpo ter cabido neste caixão no seu estado original. Parece-me que cabe. Está lá dentro. Sim, mas vê-se bem o sítio onde o corpo entrou no caixão, especialmente em torno da região dos ombros, em que tirou tinta da parte lateral do caixão, onde foi obrigado. As múmias egípcias eram geralmente bem embrulhadas. Temos provas documentadas de indivíduos que tinham 250 metros quadrados de ligaduras de linho. O tamanho da múmia é um sinal claro de que algo não está bem. Mas a equipa irá necessitar de mais informação para poder solucionar este caso. Existe ali uma clara característica facial de protusão mandibular. Uma quê? É quase o mesmo que os chamados dentes de coelho, em que a dentadura superior se projeta demasiado sobre a inferior. Isto é um dado potencialmente intrigante, pois sabemos que a partir de outros achados, que as múmias reais, os faraós do Novo Império, também eles possuíam esta característica singular. Para os antigos egípcios, tudo o que estivesse relacionado com a morte era significativo. Se a equipa quer descobrir quem foi esta mulher e como morreu, não se pode dar ao luxo de descobrir nenhum pormenor. Uma pequena marca na cara da múmia poderia ser chave para a história. Será importante saber se estas cicatrizes na pele serão resultantes do embalsamamento ou de outra coisa qualquer. Ou apenas má pele. Não houve alguém que sugeriu que a múmia de Ramsés V tinha varíola devido às pústulas na sua cara? É verdade, mas a ciência não foi particularmente convincente. O próximo passo da investigação será muito importante. A múmia de 3.000 anos de idade tem um valor incalculável e é incrivelmente delicada. Se a equipa cometer um erro enquanto estiver a recolher informações, poderá destruir as próprias provas de que estão à procura. Qualquer contacto humano poderia contaminar as provas químicas, por isso Stephen Buckley obtém as suas amostras primeiro. Cada substância tem a sua própria assinatura química. A análise de Stephen aos materiais de embalsamamento pode conter pistas sobre antigas rotas comerciais, disputas religiosas ou mesmo sobre o quadro político do Antigo Egito. As combinações de ingredientes usadas para embalsamar variam imenso ao longo dos milhares de anos de história egípcia. E identificar a mistura química num determinado caso pode ajudar a precisar uma data. Se Stephen conseguir identificar os químicos presentes nestas amostras, as combinações específicas poderão revelar um significado simbólico que os levará a saber mais acerca da vida e da morte da múmia. As análises químicas levarão dias ou mesmo semanas a processar. A doutora Fletcher passa então à fase seguinte, solicita o auxílio de um especialista para ajudá-la a examinar os pictogramas que cobrem a parte lateral do caixão. Será que o perito em hieróglifos Alan Files conseguirá revelar informação vital para a equipa? Alan, o que tens a dizer sobre estes hieróglifos? Pertencem à 21ª dinastia pelos amarelos e laranjas. Temos aqui Nebet-Pur, ou Senhora da Casa, cantora de Amun-Ra. Ela cantava e tocava instrumentos para os deuses no templo, o que lhe concedia um estatuto elevado. Possivelmente em Karnak. Sem dúvida. Cantaria para os deuses no templo de Karnak. Temos aqui uma história interessante, não temos? Todos os detalhes da vida da múmia parecem estar gravados no caixão. Ela foi uma cantora, provavelmente num dos principais templos do Egito, Karnak, onde participava em rituais com um chocalho sagrado de metal chamado sistro. É um bom começo para a investigação. Temos muitas pistas para continuar. Sem dúvida. Temos todos os elementos presentes, só precisamos de os reunir e tentar descobrir a sua história. Mais um mistério para solucionar. Mas é um trabalho muito estimulante.
O título escrito no caixão, Cantora de Amun, servia tanto de distintivo social como de descrição da profissão. As cantoras seriam mulheres da classe alta que participavam em cerimónias nos templos, passando aí em cada 3 meses. No Antigo Egito, os templos eram extremamente restritos e as profissões que permitiam acesso a eles estavam reservadas apenas à elite da sociedade egípcia. Os hieróglifos forneceram a Joanne uma grande quantidade de informação acerca da múmia, mas nada revelaram sobre a causa da sua morte. De modo a descobrir ainda mais, Joanne trouxe consigo a ajuda de um peso pesado. O paleopatologista, o professor Don Broadwell, tem uma reputação internacional que se estende muito para além do mundo da arqueologia. As suas inúmeras investigações, desde assassínios em massa a corpos encontrados em torfeiras dinamarquesas, tornaram-no numa autoridade mundial na matéria. Com a ajuda de uma radiografia completa do corpo, Don será capaz de observar o que se esconde por detrás da pele antiga da múmia e das tiras de tecido que cobrem a sua parte inferior, de forma a identificar quaisquer ferimentos que poderão ter estado na origem da sua morte. Vê-se aqui a parte inferior da coluna vertebral. Parece haver qualquer coisa no interior do abdômen, não parece? Veremos exatamente o que é mais logo. Os dentes superiores estão bastante projetados para a frente dos dentes inferiores. Tem um conjunto de dentes superiores proeminente. E os dentes não se encontram particularmente gastos. O facto da inspeção dentária de Don ter revelado pouco desgaste nos dentes significa que a múmia terá gozado de uma alimentação à base de alimentos macios, própria das pessoas importantes, e que tinha menos de 30 anos de idade quando faleceu. Esta jovem mulher morreu quando se encontrava no auge da sua vida. Temos qualquer coisa na parte de trás do crânio, o que leva a crer que existe ali um pósito, algo que terá sido empurrado para o crânio através do nariz. Podemos passar para a coxa? A cabeça do fémur não é particularmente grande. Algo que não é tipicamente masculino. Mas em conjunto com a estrutura pélvica, diria tratar-se de um homem bastante delgado. Esta notícia bombástica de que a múmia é na verdade um homem significa que a equipa terá de repensar todas as suas suposições. Steve, resultados interessantes. Fizemos estas radiografias digitais e descobrimos provas claras no crânio e na pelvis de que estamos na presença de um homem e não de uma mulher. Existe informação suficiente, a partir do crânio, coisas como os seios paranasais e partes da pelvis que indicam o sexo do indivíduo. Tenho a certeza absoluta que temos aqui um homem. Muito bem, temos então um puzzle interessante. A procura de Don Broadwell pela causa de morte da múmia transformou por completo a sua identidade. O facto de ser um homem e não uma mulher ajuda a explicar o porquê de não se ajustar ao caixão. Mas se este não é o ocupante original deste caixão, toda a informação contida nas suas inscrições laterais é irrelevante. A investigação voltou praticamente à estaca zero. A equipa precisa de um novo começo. A egiptóloga Jill Scott quer saber se a medicina dentária moderna pode revelar alguma coisa acerca da múmia e recorre ao consultor ortodôntico Jake Kindlen. A múmia demonstra uma proeminência dos dentes frontais superiores, mas também um elemento a que damos o nome de retrusão mandibular, que significa que o maxilar inferior está recuado em relação ao resto da cara. A invulgar combinação destas duas deformações faciais teria tornado a sua vida difícil. Penso que o principal problema seria a ingestão de alimentos. Esta pessoa não teria sido capaz de trincar uma maçã normalmente. Ou se nos tempos egípcios tivessem sanduíches, não teria sido capaz de trincar uma sanduíche devidamente. Teria provavelmente que cortar a comida para comê-la em separado. E em relação à fala? Existem muitos sons, incluindo os sons plusivos, em que temos de juntar os lábios para fazer o som necessário. A nossa múmia não conseguiria produzir esses sons e teria tido imensas dificuldades para cessear. Começa a surgir uma imagem de um indivíduo atormentado por vários problemas. Um jovem adulto com problemas para comer e falar, coisas que tomamos como garantidas no dia-a-dia. Mas enquanto os seus dentes representavam um problema,
Será que a sua condição poderá ser também um sinal de que não era assim tão infortunado como parece ser? Um álbum de família dos antigos faraós egípcios aponta para uma possível ligação real. Existe a suposição de que estas pessoas eram todas aparentadas. Tende a ocorrer em famílias, por isso os pais deste indivíduo teriam tido provavelmente o mesmo perfil facial. É passado de uma geração para a outra. Temos pacientes que nos consultam com 11, 12, 13 anos de idade e muitas vezes, quando os pais entram no consultório, podemos ver o que irá acontecer aos seus filhos mais tarde. Sem tratamento, obviamente. Exatamente. É bastante possível que a múmia e estes outros indivíduos tenham a mesma origem genética, por assim dizer. Mas estas características só por si não significam que eles estejam relacionados. O que vocês precisam de fazer é obter uma espécie de reconstrução facial tridimensional para que possam ver o aspecto da cara em todos os planos do espaço. As provas dentárias sugerem que a múmia pode estar relacionada com a realeza, mas será necessário efetuar uma reconstrução facial e continuar a investigação para o poder confirmar. Começa a emergir uma imagem da múmia, mas a equipa ainda está longe de descobrir como morreu. Joanne convoca uma reunião. Com o seu vasto conhecimento sobre doenças antigas, o professor Don Broadwell poderá ajudar a determinar a causa da morte da múmia. Qual é a sua opinião acerca desta espécie de marcas na cara? São bastante curiosas. Parece uma irritação cutânea, não parece? É interessante porque há vários egiptólogos que, quando veem estas características nas múmias, levantam a questão se será ou não varíola, se não serão sinais de algum tipo de doença mortal. A varíola era uma causa de morte muito comum no mundo antigo, responsável por milhões de mortes em todo o mundo. As vítimas de varíola ficam cobertas de pústulas que rebentam, deixando cicatrizes feias que se assemelham às marcas na cara da múmia. Sem nenhuma cura, o diagnóstico de varíola era uma sentença de morte, até que a doença foi quase erradicada pela vacinação nos últimos 100 anos. O enorme conhecimento de Don em restos mortais humanos permite-lhe chegar a uma rápida conclusão. O meu palpite é de que são marcas que surgiram após a morte. Pode ver-se que só ocorrem em algumas regiões do corpo. Pude testemunhar o mesmo em corpos encontrados em turfeiras, por exemplo. E julgo que é uma característica pós-mortem. A explicação mais plausível para as marcas na cara da múmia é a secagem da pele durante o processo de embalsamamento. Com a doença mortal eliminada como causa de morte, a equipa vira-se para a análise pormenorizada das radiografias em busca de respostas. O interior do crânio está obviamente vazio, exceto no que diz respeito àquilo que parece ser um depósito, na parte de trás da cabeça, e àqueles pequenos fragmentos, devido aos danos causados pelo utensílio de metal que foi introduzido. Creio que isto vem explicar esta área. Será osso fragmentado? Foi comparado com as radiografias de Tutankhamon, o mais famoso de todos os antigos egípcios. E também temos o que parece ser um fragmento de osso que durante muitos anos foi visto como causa da morte. Este golpe na cabeça terá sido o rei Tut assassinado? Por isso estou curiosa em saber a sua opinião sobre aquele pequeno fragmento. Fragmentos ósseos na cavidade cerebral poderiam indiciar sinais de violência. Serão sinais de um golpe na cabeça, como aquele que muitos julgam ter matado o rei Tutankhamon, ou serão apenas o resultado do processo de mumificação? Don, acha que para descobrirmos exatamente o que se passa nesta radiografia devíamos efetuar uma experiência? Sim, penso que valeria bem a pena, desde que não me incluam nela. Será necessário aplicar bastante força, não é verdade? Sim, é verdade. Por isso... Duncan, posso dar-te uma palavrinha? Pela conversa, parece-me que vai sobrar para mim. Acho que precisamos de alguém com bastante força nesta experiência, que será tentar recriar o que vemos nesta radiografia. Sabemos que o cérebro foi removido através do nariz, com uma ferramenta de metal. Ou seja, vamos tentar recriar o tipo de danos causados num crânio humano de forma experimental. Vamos esperar para ver o que acontece, porque estou longe de estar convencido de que será um trabalho fácil. Se a experiência conseguir produzir lascas de osso no crânio, poderá ser um grande passo na investigação. Mas reproduzir um processo de remoção do cérebro com 3.000 anos é mais fácil de dizer do que fazer. A remoção do cérebro era apenas uma fase da mumificação.
Para o antigo egípcio, a preservação do seu corpo após a morte era a chave para a vida eterna, de tal forma que cada aspecto do processo de embalsamamento se revestia de uma importância tremenda. Para evitar a decomposição, os principais órgãos internos, para além do coração e dos rins, eram removidos e armazenados separadamente. Remover os órgãos sem danificar o resto do corpo requeria uma tremenda aptidão por parte dos embalsamadores. Com a experiência em curso para tentar explicar os fragmentos de osso no interior do crânio, a investigação está a progredir. E no laboratório da equipa, equipado com a mais avançada tecnologia, Stephen Buckley pode estar a um passo de descobrir a identidade da múmia. Depois de horas de preparação cuidada, os primeiros resultados das análises químicas de Stephen começam a chegar. A técnica de GCMS é a mais avançada que há no que toca a identificar químicos orgânicos. Fornece uma assinatura gráfica de cada composto químico a partir de uma pequena amostra, o que pode traduzir-se em centenas de substâncias numa amostra do tamanho de uma cabeça de alfinete. A GCMS permite-nos identificar os diferentes componentes a partir de uma mistura complexa. Existem aqui bastantes, por isso esperemos que alguns deles sejam interessantes. Pelo que sabemos até agora, há certas substâncias que estavam associadas a determinadas divindades. Por isso não há dúvida de que cada material, para além da sua efetividade, tinha o seu simbolismo. Estamos interessados nos componentes em menor quantidade, que nos poderão revelar algo acerca da sua identidade política, afiliações religiosas, rotas de comércio, esse tipo de coisas. A máquina de GCMS aquece as minúsculas amostras até se transformarem em gás. A temperatura a que as substâncias contidas nas amostras se vaporizam desempenha um papel-chave na sua identificação. Horas depois, ele obtém a sua primeira descoberta. Este é um componente abundante na amostra, o timol, que existe em grande quantidade no tomilho, por exemplo. O que me indica de imediato que os embalsamadores sabiam o que estavam a fazer. Escolhiam substâncias que tinham propriedades de conservação genuínas, propriedades antibacterianas. E o timol é um antibacteriano bastante eficaz. A identificação de resíduos de plantas com 3.000 anos já seria por si só suficientemente impressionante, mas não para Stephen Buckley, que consegue inclusive dizer a que altitude elas cresceram. Temos aqui uma resina de conífera. E estou a tentar encontrar marcadores que sugiram uma conífera de montanha. Se as coníferas forem sujeitas a altos índices de radiação, como acontece em altitudes mais elevadas, fornecem uma assinatura química que revela isso mesmo, o que por vezes nos dá algumas pistas. O cocktail de ingredientes caros de embalsamamento, que contém resina de uma conífera que cresce numa montanha distante, vem confirmar os pensamentos da equipa de que a múmia terá sido alguém muito importante. Também poderá ajudar a revelar quem terá sido este homem, mas só depois de uma análise pormenorizada, que levará ainda alguns dias. Enquanto Stephen trabalha sozinho e obtém avanços na identificação da múmia, Joanne irá necessitar de alguma ajuda para efetuar a sua experiência sobre a causa dos danos no crânio da múmia. O essencial do trabalho de ferreiro não se alterou ao longo de milhares de anos. Don Barker ainda utiliza técnicas que seriam familiares a qualquer antigo fabricante de ferramentas médicas. As ferramentas egípcias de embalsamamento eram feitas originalmente em cobre, um metal macio facilmente maleável, mas que se partia de forma igualmente fácil. O cobre acabou por ser substituído por metais mais fortes, por isso eles vão utilizar modelos egípcios autênticos para fabricar ferramentas em cobre e ferro, para ver se ambos os metais podem provocar o tipo de fragmentos ósseos encontrados na múmia. É incrível. Dá para ter uma ideia da forma como eles o terão feito. Para o processo de liquefação do cérebro para remoção, Joanne pediu uma outra ferramenta. Um arame comprido e fino que se irá curvar em torno do interior do crânio. Dá para imaginar a forma como eles inseriam isto pelo nariz. E uma vez lá dentro funciona como uma manivela para rodar, não é? Absolutamente. Com as réplicas das antigas ferramentas egípcias completas, está tudo a postos para realizar a experiência que poderá determinar se estes utensílios poderão ter sido a causa dos danos no crânio da múmia. A partir da revelação de que a nossa múmia é um homem, Duncan encontra-se com a especialista em reconstrução facial Stephanie Day Zhao para construir uma imagem de como ele se terá assemelhado. Eu tenho aqui um modelo virtual do crânio.
E o que faço a seguir é uma análise ao crânio para determinar o sexo, a idade aproximada, assim como a sua afiliação étnica, caso se possa determinar. Com estes parâmetros estabelecidos, Stephanie utiliza os dados recolhidos a partir de populações modernas para elaborar uma estimativa da profundidade da pele que depois aplica ao modelo. Podemos adicionar os olhos. Todas as pessoas têm aproximadamente o mesmo tamanho de olhos, mas a disposição no interior da órbita ocular depende do indivíduo. Um aspecto que achei interessante e no qual reparei quando estava a reconstruir esta cara foi a assimetria marcada nas suas órbitas. Os seus olhos não estão alinhados. Tal como a mandíbula deformada, os olhos assimétricos são outra característica de uma determinada realeza egípcia pertencente às 18ª e 19ª dinastias. À medida que as peças se vão compondo, o aspecto da nossa múmia parece ficar cada vez mais extraordinário. Também se percebe, a partir do seu perfil, que ele tem um queixo bastante recuado, em conjunto com a protusão mandibular, para além de ter um nariz convexo, o que lhe confere uma espécie de nariz em bico e um queixo recuado. Não estás a criar uma imagem nada simpática deste sujeito. Eu só faço a partir daquilo que vejo. É distinto. Não se pode fugir aos factos. Como as provas dentárias sugerem, a múmia era um homem jovem com vários problemas. A seguir, posso começar a inserir as camadas de pele superficial, utilizando a informação obtida a partir da profundidade dos tecidos, dos músculos e da forma do crânio. E começa-se a ter uma ideia da sua aparência. É incrível. Ele é... Vou tentar escolher as minhas palavras com cuidado. Distinto, não é? É mesmo. Não creio que aparecesse na capa de nenhuma revista moderna. Não. Com uma imagem exata da nossa múmia em termos forenses, a investigação ganha um novo ímpeto. A equipa já não está a lidar com restos mortais dessecados, mas com um ser humano cuja causa de morte continua por descobrir. Duncan e Joanne estão prontos para conduzir a experiência que deverá ajudar a decidir se a múmia foi morta por um golpe na cabeça ou se os fragmentos ósseos no interior do crânio são resultado do embalsamamento. Com escassez de voluntários humanos, a equipa terá de improvisar. No nosso caso, temos de recorrer à cabeça de uma ovelha, mas em muitos aspectos a ovelha é muito parecida connosco, em termos de tamanho do cérebro. Não acha? Os antigos egípcios acreditavam que o coração era o centro do pensamento e das emoções. Por isso, não tinham quaisquer problemas em remover o cérebro para evitar a decomposição. Com isto, a ideia era forçar a sua entrada através do nariz, quebrar o topo do osso nasal e desfazer o cérebro no interior do crânio. E que fazê-lo para depois poder ser drenado através do nariz. Vou dar-lhe umas pancadas. Terrivelmente fácil. Poucos minutos depois do início da experiência, a equipa sofre um contratempo. Está a ficar dobrado. É o que o ferreiro disse que iria acontecer. Se marcarmos a distância que percorreu, deve ter entrado no crânio e ficado dobrado lá dentro. Com a ferramenta de cobre fora da ação, Duncan terá de utilizar uma versão de ferro mais moderna para poder assim recriar os danos registados no crânio da múmia. É muito mais resistente e não se dobrou em torno da cavidade cerebral. Não há dúvida que a atravessou. De facto, é provável que agora não consiga tirá-la cá para fora. Daí o dano na... Olha para isto. Fantástico, olha só. Estes são fantásticos porque são exatamente... Eu não seria capaz de extrair tudo isto com o gancho, não creio que fosse capaz de tirar o cérebro inteiro. Pedaços de tecido cerebral são um bom começo, mas os fragmentos de osso continuam esquivos. Os embalsamadores egípcios conseguiam remover um cérebro, liquefazendo-o em apenas 20 minutos. Se Duncan não conseguir produzir lascas de osso durante este tempo com uma ferramenta de ferro mais destrutiva, o teste deve ser considerado um fracasso. Já se esgotaram os 20 minutos, Duncan. Como é que correu? Eu nem acredito que vou dizer isto, mas tem sido incrivelmente interessante. Consegui extrair grande parte do tecido cerebral, utilizando este gancho mais pequeno, mas também com o de ferro.
O material tem saído, mas o que mais me chamou a atenção é que neste material existem lascas de osso, que se vêem claramente, fragmentos de osso. É exatamente o que vemos nos raios-x da múmia de Bolton. Vou pegar no crânio e levantá-lo para ver se sai alguma coisa através da cavidade nasal. Passei muito tempo, os 20 minutos, a mexer os instrumentos violentamente no interior. E não sai absolutamente nada. O cérebro pode não ter sido completamente liquefeito durante os 20 minutos, mas a experiência em si foi uma grande ajuda para a investigação. O processo de remoção cerebral produziu lascas de osso visíveis. Com o próprio processo de embalsamamento claramente capaz de provocar este tipo de dano, não há razão para supor que a nossa múmia foi atingida na cabeça. Tal hipótese terá de ser posta de parte. Com uma causa de morte eliminada, a equipa progride a bom ritmo. O trabalho efetuado no laboratório revela desenvolvimentos emocionantes na procura da identidade da múmia. Os vestígios de tecido que embrulhavam a múmia contêm provas reveladoras. Uma das coisas que me impressionou particularmente quando observei a múmia em Bolton foi a qualidade deste linho, porque muitas múmias egípcias eram embrulhadas com material grosseiro, por vezes reutilizado, reciclado, até mesmo entre aquilo a que chamaríamos de classe média. Mas no caso desta é material muito bom, da melhor qualidade. Sem dúvida. É quase como se o linho tivesse sido aplicado como pasta de papel, tivesse sido aplicado como uma camada fina e depois tapado com outra coisa, e assim por diante. Gostaria muito de saber se o revestimento é aplicado em cada camada e se isso acontece em diferentes áreas do corpo. Há aqui uma camada muito interessante. A análise de Joanna ao tecido vem confirmar as primeiras impressões da equipa em que a múmia era alguém pertencente à classe alta. Mas os resultados das análises químicas de Stephen prometem novos e dramáticos desenvolvimentos. A química parece revelar resultados muito interessantes. Temos uma grande quantidade de timol, que é algo que existe no tomilho, por exemplo. Mas o que também temos aqui é a resina triterpenoide, que provém do pistácio. Trata-se de uma assinatura química muito particular, todos esses ingredientes juntos. É de certa forma um sinal de realeza. Por isso julgo que isto sugere que se tratava de alguém importante, dada a quantidade que foi utilizada. O arbusto pistácia, apreciado pela sua resina de cheiro adocicado, era utilizado quase em exclusivo para embalsamar membros da realeza egípcia durante a Era do Império Novo. Subitamente, a noção de que a nossa múmia é de descendência real deixou de ser uma ideia intrigante e passou a ser uma possibilidade definitiva. Mas Stephen tem ainda mais surpresas na manga. Igualmente interessante e inicialmente curioso era a gordura. Temos realmente uma divisão. Foi desenhada uma linha ao longo da múmia, por assim dizer. O lado esquerdo sugere gordura de ovelha, possivelmente cabra, e o lado direito de vaca ou boi. Metade da parte superior da múmia foi revestida com gordura de ovelha, a outra metade com gordura de vaca. Cada uma das substâncias tinha uma ligação simbólica a deuses rivais egípcios. Ovelha ou cabra, o carneiro sagrado de Amun, representava grandes tradições dos antigos egípcios, mas ele está, de certa forma, a jogar em ambos os lados, não está? Exatamente. Através destes indícios de gordura de vaca, deste material bovino. Ele tinha uma ligação a Hathor, a deusa bovina, a ligação com o sol. É uma descoberta incrível. Ao analisar gotas minúsculas de gordura obtidas em ambos os lados do corpo, Stephen Buckley abriu um capítulo dramático da história egípcia. Em 1250 a.C., o Egito estava politicamente dividido entre o sul e o norte. Hathor, a vaca, a filha do velho deus do sol, Ra, um símbolo do norte, era a escolhida por sacerdotes leais ao faraó. O deus Amun, representado por um carneiro, era a principal divindade dos poderosos sacerdotes que dominavam o sul. Creio que a química nos indica que esta pessoa entrou num jogo metódico, político e religioso. Ele quer equilibrar a balança, mostrando que é adepto de Amun e de Ra. Toda esta grande agitação política no Antigo Egito encontra-se encapsulada nesta amostra minúscula do tamanho da cabeça de um alfinete. Se a múmia desempenhou este delicado ato de equilíbrio político e religioso após a morte, reduz o número de possibilidades sobre a sua identidade em vida.
Então, baseados nestes dados incríveis, será que poderemos precisar melhor a identidade desta pessoa? Na minha opinião, e através da química e das provas de mumificação de que dispomos, sugere uma possível ligação a Ramsés II. E com a cabeça rapada seria uma ligação interessante, pois é uma característica dos sacerdotes. Fora de contexto, a inexistência de cabelo da múmia não seria significativo, mas em conjunto com todas as outras provas do seu estatuto, as suas características faciais distintas e a importância religiosa dos materiais com que foi embalsamado, é um indicador-chave da sua identidade. Estamos potencialmente a olhar para um dos filhos reais de um faraó. As evidências químicas sugerem que esta múmia era rica e importante, um príncipe da casa real, um sacerdote e um jogador político, num dos períodos mais turbulentos da história do Egito. O incrível reinado de 66 anos de Ramsés II foi uma época emocionante para se estar vivo no Antigo Egito. Liderado pelo seu rei extravagante, o Império Egípcio expandiu-se dramaticamente antes de entrar lentamente em declínio económico. Ramsés foi responsável pela construção de alguns dos mais espetaculares monumentos do Antigo Egito, muitos dos quais sobreviveram até hoje. Os complexos do Templo em Karnak e de Ramesseum prestarão para sempre um tributo silencioso a uma era de grandes feitos e de enorme intriga política. Os dentes, os olhos, a química e a cabeça rapada apontam para uma única identidade. Das centenas de filhos de quem Ramsés II foi pai, muitos terão sido enviados para o sacerdócio, onde poderiam gozar das posições mais poderosas e privilegiadas da sociedade egípcia. A partir do interior dos seus magníficos templos, os sacerdotes podiam exercer controle sobre cada aspecto da vida no Egito. A equipa tem conseguido juntar as peças deste puzzle extraordinário sobre a identidade desta múmia em vida, mas não estão mais perto de saber como morreu. Para obter uma resposta a esta questão vital, vão precisar de assistência de alta tecnologia. Um tomógrafo computadorizado utiliza uma série de raios-x para construir uma imagem tridimensional do corpo. São combinadas centenas de radiografias obtidas em 360 graus em torno do corpo para construir uma imagem. Com este equipamento de imagiologia de última geração, o paleopatologista Don Broadwell pode identificar sinais de lesões ou doenças na antiga múmia que escapariam a um raio-x normal. Esperamos encontrar sinais de anomalias. Queremos ver se descobrimos alguma incisão. Se descobrirem uma incisão de embalsamamento oblíqua, isso colocaria a múmia na 18ª dinastia egípcia e tudo o que a equipa descobriu até aqui seria posto novamente em causa. Se a incisão for vertical, a múmia pertenceria à 19ª dinastia, a época de Ramsés II. Aquilo é um corte? Estou a tentar compará-lo com o outro lado. Durante o embalsamamento, os órgãos seriam removidos através do único corte no abdômen. Após a mumificação, era normalmente cozido de forma firme, tornando a incisão muito fina e difícil de encontrar. É do lado esquerdo que devemos procurar por uma incisão, correto? É bom não esquecer que estaria cozida. A perícia dos embalsamadores egípcios torna a busca difícil, mas eles acabam por descobri-la. É uma incisão vertical. A descoberta da incisão coloca a múmia diretamente no período de Ramsés II, mas será necessária uma investigação mais apurada para identificar a causa de morte da múmia. Se vamos realmente tentar descobrir a causa da morte, teremos de examinar cada imagem ao pormenor. De volta a York, as análises detalhadas das tomografias axiais desvendaram uma surpresa escondida por baixo das tiras de tecido da múmia. Trata-se de um homem. Estamos a descer até à pelvis. Consegue ver que está a surgir ali uma estrutura separada atrás do abdômen? Tenho quase a certeza que são secções do pênis ali. Por isso é realmente um homem. Aquilo parece bastante denso. Parece ter sido muito bem embrulhado. Foi muito bem preparado para a morte e para a vida do além. Mas o que me intriga é eu não ver nenhum indício do escroto ou dos testículos.
Os embalsamadores tiveram muito cuidado para deixar a múmia bem preparada para a vida após a morte, mas os seus preparativos deixaram-nos com um enigma. Estamos a ver as secções do braço a esta altura. Veja como a pele nesta zona está compacta. Parece tratar-se de um corpo com pouco tecido em volta do osso. Parece ter sido alguém de elevado estatuto, pertencente à elite e que teria uma dieta condizente com a sua posição. Se existem estes indícios de potencial emaciação, será que isso significa que este indivíduo era mal nutrido? Podia ser uma doença, não podia? A outra alternativa é o cancro. Terá sido essa a causa disto aqui? O cancro pode provocar uma redução dramática no peso, independentemente da dieta. Tal como hoje era um problema para os antigos egípcios, mesmo para um jovem adulto no auge da sua vida como esta múmia. Não há provas convincentes de tumores, erosão dos tecidos ou de cancros secundários. Ou seja, não há tumores. Nenhum indício de tumor, apenas a magreza do corpo. É claro que podemos estar a lidar com um corpo ao qual os embalsamadores retiraram um tecido tumoroso. Sim, é possível, dada a sua mestria. Exatamente. Apesar de o corpo da múmia mostrar sinais de cancro, o próprio tecido tumoroso, tal como o escroto da múmia, estão misteriosamente ausentes. Será que estas duas ausências poderão estar relacionadas? Hoje em dia, o cancro dos testículos é relativamente raro, mas ainda assim pode ser fatal. Há 3.000 anos era ainda mais mortífero. O problema podia ser diagnosticado, mas era impossível de ser tratado. Sabe-se que quando um doente com cancro morria, os embalsamadores removiam os horríveis tumores cancerosos para que o seu corpo ficasse novamente perfeito para a vida depois da morte. As múmias de Ramsés II e do seu filho Merneptah também tinham os seus testículos removidos. É difícil dizer se este facto corresponde a uma vulnerabilidade hereditária ao cancro ou simplesmente a uma tradição familiar de mumificação, mas os exames levantaram uma possibilidade real para a forma como a múmia terá morrido. No Museu de Bolton, Don Broadwell junta-se a Stephen Buckley para tentar utilizar uma antiga técnica que poderá preencher o ramo final da árvore genealógica da múmia. A reconstrução facial trouxe de novo à vida as características extraordinárias da nossa múmia, mas para provar que se tratam de um traço familiar, é necessário fazer outro teste. Os traços faciais que determinam a nossa aparência podem ser calculados cientificamente e comparados com medições craniofaciais de membros da família. As proporções do nariz e do queixo podem ser tão distintivas como as nossas impressões digitais. O que eu vi foram alguns padrões interessantes nas múmias reais e existem aqui algumas possíveis semelhanças. Por isso é uma questão de saber o que podemos obter daí, fazendo medições precisas. A precisão nestas medições é um fator absolutamente essencial. O mais pequeno erro poderá fornecer resultados irrelevantes. A altura da parte superior da face é correta, mas... É esse o problema, não é? Correto, o lábio está a tapar. Está a impedir-nos de obter uma medição correta. Por isso creio que o raio-x nos poderá proporcionar uma medição mais precisa. As medições craniofaciais podem ser obtidas a partir de um corpo humano ou através de raio-x. É uma técnica antiga que data do século XIX. Hoje em dia é raramente utilizada em investigações criminais, onde o ADN se tornou na ferramenta mais importante na identificação de pessoas. Mas o ADN é vulnerável a extremos de temperatura e é quase certo que foi destruído pelo calor, tempo e substâncias utilizadas no embalsamamento. Para artefatos antigos, como as múmias egípcias, a medição craniofacial resistirá sempre ao teste do tempo. De volta a York, a peça final do puzzle está quase no lugar. Por muito precisas que sejam as medições de Stephen, só por si não significam nada. Para provar cientificamente que esta múmia está relacionada com Ramsés II, as estatísticas têm de ser comparadas com os dados recolhidos a partir de múmias reais, incluindo o próprio Ramsés. Estive a analisar todas as múmias reais que nós temos do Novo Império. E a que mais se assemelha à nossa é a de Ramsés II. Destas 6 medições-chave, 4 delas são virtualmente idênticas. As de Ramsés II? Sim, com Ramsés II.
O elo entre estas duas múmias não é apenas estatístico. A semelhança vai mais para além do que isso. Esta é a radiografia de Ramsés II. São tão parecidos, olha só. Olha o nariz. A abertura do ângulo. E o queixo é uma característica tão particular. Sim, o maxilar de Ramsés. A múmia difere significativamente de Ramsés II em apenas 2 medições. Surpreendentemente, estes 2 valores discrepantes vêm na realidade reforçar a ligação da múmia a Ramsés através do seu pai, Seti. Para além deste par de medições que correspondem a Seti I, que sabemos ter sido o pai de Ramsés, ou seja, era o que esperávamos, de pai para filho e depois para o nosso indivíduo. É incrível. Bastante interessante. O mistério da identidade da múmia parece estar finalmente resolvido. Trata-se quase de certeza de um parente de sangue de um dos maiores faraós do Egito. Descobrimos provas claras no crânio e na pelvis de que estamos na presença de um homem. É bastante possível que a múmia e estes outros indivíduos tenham a mesma origem genética. Creio que a química nos indica que esta pessoa entrou num jogo metódico, político e religioso. São tão parecidos, olha só. Podia ser uma doença, não podia? A outra alternativa é o cancro. Após semanas de muito trabalho, a investigação produziu resultados que ninguém poderia ter antecipado. Chegar ao ponto a que chegamos a um parente de Ramsés II é surpreendente. Se não tivéssemos conseguido uma só daquelas informações, poderíamos ter seguido uma direção completamente diferente. É apenas uma questão de deixar a ciência falar. Ela fala por si. A ciência revelou imensa informação acerca desta múmia. Contrariamente às inscrições no caixão, esta múmia é do sexo masculino. Foi trocada de caixão, ou no Egito, ou durante a sua longa jornada em solo britânico e no Museu de Bolton. O trabalho meticuloso da equipa pintou um retrato de uma vida fascinante e sugeriu que esta múmia poderá ter morrido de cancro quando ainda era jovem. Basicamente, esta pessoa teve uma vida onde não faltava absolutamente nada, o que torna a sua morte ainda mais irónica, não concordam? Como Don referiu, parece ser realmente uma espécie de doença debilitante, possivelmente cancro, o que não deixa de ser uma trágica ironia. Este homem rico e poderoso, que deverá ter vivido uma vida confortável no pináculo da sociedade egípcia, terá sido talvez derrotado por uma doença que não respeita riqueza nem poder e que ainda hoje nos assombra. De cada vez que olhamos para as múmias, para os corpos, não se tratam apenas de objetos no tempo e no espaço. Não as compreendo muito bem, porque se tratam de indivíduos com um certo estatuto. Ligamos-nos a elas de uma forma muito humana. Não estamos a olhar apenas para um artefacto qualquer no museu. É um ser humano que viveu, respirou, que foi apreciado e amado. Tinham os mesmos medos que nós, sentiam a mesma dor. Penso que é por essa razão que foi tão importante termos-lhe devolvido a sua identidade. A ideia de obter a imortalidade através da mumificação poderá soar-nos um pouco estranha. Mas os embalsamadores desta múmia foram literalmente bem-sucedidos na sua tarefa. O seu trabalho meticuloso assegurou que a sua memória e a sua identidade perdurassem durante milhares de anos, para além da sua morte. Versão portuguesa via satélite.